Olá, queridos amigos do Vida Revista, é um prazer estar com vocês aqui nessa quarentena, que tem sido um momento espiritual bastante interessante para mim, eu espero que para vocês também, vocês estejam conseguindo fazer as reflexões que esse momento nos propõe, enfim, né? Tanto individualmente, como pensando também na nossa relação com a coletividade. E nós temos a honra de receber aqui novamente no Vida Revista o Pedro Arrido. Ele que já veio falar conosco, ele é coach, ele é terapeuta, especialista em sonhos, ele já esteve conosco, hoje é a segunda vez. Muito obrigada pela presença, Pedro. Obrigado, Aline. É um prazer estar aqui convosco e falar um pouquinho mais destes temas tão importantes agora na quarentena. Sem dúvida. Eu não sei se vocês leram alguma coisa sobre isso, mas muitos jornais estão falando a respeito das experiências oníricas nesse período da quarentena. Ou seja, as pessoas estão sonhando mais, tendo sonhos mais vívidos, tendo experiências diferentes em sonhos. E há algumas explicações científicas, enfim. Mas eu gostaria, Pedro, que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas experiências. Uhum. Então, como tem sido prática de muitos, nós estamos em casa. E quando estamos em casa, estamos mais dentro da simbologia e mesmo o arquétipo da casa no sonho, que é o nosso ser interior. Então, nós estamos muito mais virados para o nosso ser interior. E quando estamos mais virados, o que eu quero dizer com isso é que estamos a enxergar, estamos a ter mais contacto, estamos a ter uma comunicação mais direta com esse ser interior. E o que é o ser interior? No fundo, representado pela casa, nos sonhos. O ser interior é, no fundo, aquele poço que não tem fundo, por assim dizer, da nossa consciência. Ou seja, tudo aquilo que está na nossa consciência, muitas vezes é consciente ou não consciente. Ou seja, há duas camadas de percepção, uma consciente e uma subconsciente. E essa subconsciente é aquela que vem através dos sonhos, é aquela que acorda, por assim dizer, quando estamos a dormir. Parece um pouco um paradoxo, mas é assim, realmente que, por exemplo, nas tradições mais orientais e mais antigas, eles dizem que realmente existe um campo chamado Maya, que no fundo, ou do qual temos que acordar, e que no fundo Maya quer dizer ilusão, quer dizer o tempo que passamos aqui acordados. Mas quando estamos a dormir, eles dizem que realmente abre-se um espaço mais profundo de conhecimento, um espaço que muitas vezes não é consciente, que eles chamam o subconsciente, e que Jung também apelidou pelo nosso lado sombra, aquelas memórias, aquelas questões mais ancestrais que não vêm ao de cima, não vêm à nossa mente consciente porque estão muito reservadas ali no nosso subconsciente. E como estamos mais em casa, como estamos mais relaxados, como não estamos na correria de estar do trabalho para casa, de casa para a escola, para entregar comida para os nossos filhos ou para cuidar de certas coisas como a nossa saúde física lá fora, como as academias e as férias, as viagens, etc. Como não estamos a fazer nada disso, então essa consciência torna-se muito mais interna, torna-se muito mais introspectiva. E por essa energia estar muito mais introspectiva, então ela começa a acordar os nossos sonhos. E de uma forma muito mais, digamos, violenta, muito mais, de um sentido muito mais real, por assim dizer. Porque é algo que nós temos com mais tempo para enxergar e com uma intensidade maior para o fazer. Na Cabala, o Arrido, eles dizem que quando nós dormimos, na verdade eles chamam esse mundo de Maia, né, que nos orientais chamam de Maia, eles chamam de Malhut, né, na árvore da vida, e que a gente tem acesso às dimensões espirituais e a mensagens das dimensões espirituais enquanto nós dormimos. Então, quando nós dormimos, especialmente quando a gente se prepara para esse sono, a gente tem contato com essas dimensões superiores, a gente consegue trazer mensagens e consegue trazer uma energia de centralização maior para que a gente conduza o nosso dia a dia de uma maneira melhor. Inclusive, eu estava assistindo a uma entrevista com um neurocientista em que ele disse que na antiguidade, Grécia, Egito, grandes impérios, aí China e Índia, eles sempre tiveram grande atenção para os sonhos, né? Inclusive, os intérpretes de sonhos sempre faziam parte ali de cargos do governo e a gente perdeu isso. Ele disse que isso é uma grande perda para a humanidade. E eu acho que especialmente a quarentena, que é um momento que veio para trazer esse movimento que você está falando de conexão com o nosso eu interior, quando a gente tem uma boa experiência de sonhos, nós podemos ressignificar algumas coisas por algumas experiências que a gente vive nos sonhos. A gente pode trazer essas mensagens e ressignificar coisas que a gente está vivendo. Eu acho que remodelar a nossa conduta.
como você acha que a gente pode, talvez, trazer essa vivência do sonho para a nossa vida e conseguir ressignificar algumas coisas? Eu penso que esse neurocientista que você está falando é capaz de ser o Siddhartha Ribeiro, porque eu já ouvi Exato. falar desse tipo de temas. Então, a grande questão que para mim é muito importante e que muitas pessoas não têm esse entendimento, porque talvez não estudaram as coisas que eu estudei, tem a ver com a união e a unidade da qual nós fazemos parte. E quando nós fazemos parte de uma unidade que não é só terrênea, mas é extraterrênea, ou seja, faz parte do cosmos, então compreendemos que, de alguma forma, nós temos que ter acesso a essa comunicação. E essa comunicação com, digamos, as estrelas, a comunicação mais energética de outros povos, inclusive, que não fazem parte da nossa Terra, não é? Como é que podemos ter essa comunicação? É através de um espaço que é muito menos cognitivo, é muito menos mental, é muito menos emocional, inclusive, e que tem mais a ver com o campo espiritual. E esse campo é o que, por exemplo, essas pessoas da Cabala estavam dizendo, que aparece nos sonhos, porque conseguimos atingir outro tipo de dimensões. Mas o que eu acho interessante é que esse tipo de dimensões fazem parte de nós mesmos. É uma unidade da qual nós fazemos parte, ou seja, não é algo separado. Mas como é que nós conseguimos utilizar, e isso respondendo à sua pergunta, como é que podemos utilizar toda essa comunicação no nosso dia-a-dia, no nosso momento presente? Então o que eu acho bastante importante é perceber o que é que são realmente os sonhos. Os sonhos, no fundo, são uma comunicação do nosso subconsciente, ou seja, são comunicações que Freud passou para Jung, que Jung passou para toda a humanidade, de comunicações muito profundas, que muitas vezes são coisas que estão reprimidas, que estão sem ser acessadas, que basicamente nós colocamos no que o Jung chamou do lado de sombra, que são os nossos medos, as nossas repressões, os nossos traumas, e que dali não queremos que saiam porque nos causaram muito sofrimento. E tudo aquilo que causa sofrimento nós queremos guardar bem guardadinho para vivermos aquilo que não nos causa sofrimento, que nos causa prazer. Toda a existência da vida é focada no prazer. Mas não podemos fugir desses lados que não nos trazem tanto prazer e que são mais de sofrimento, porque eles estão lá. E então, aquilo que eu acho mais importante que nós podemos trazer dos sonhos, na nossa vida prática, é o entendimento da profundidade de quem somos. É enxergar de cara, de frente, os nossos medos, que muitas vezes são interpretados por pesadelos, e por outro lado, analisar bem as mensagens que vêm nos nossos sonhos, que vêm bem dentro do nosso subconsciente, para nos preparar para aquilo que está a acontecer na nossa vida e muitas vezes para termos entendimento daquilo que está a acontecer na nossa vida. Quantos de nós, eu próprio passo muitas vezes por isso, de estar confuso com a vida. Não sei porque é que as coisas estão a acontecer como estão a acontecer. Não sei que estados emocionais estão a acontecer. Sinto-me nauseado, sinto com dor de cabeça, sinto emoções dentro de mim, talvez negativas, mas o que é que está realmente a acontecer? E os sonhos realmente trazem essa comunicação. Para mim, é a forma mais prática de perceber como utilizar essas ferramentas. É perceber como é que podemos aprender com elas. O que é que realmente quer dizer? Por aí, daí o estudo dos sonhos, do mundo onírico, porque realmente é importante. Se na antiguidade eles enxergavam de uma forma tão forte, e o Siddhartha Ribeiro, por exemplo, diz porque é que isso se perdeu, e se era uma ferramenta tão importante, porque é que se perdeu? Porque não resgatá-la? Não é? Então esse é o convite que ele próprio faz e que eu faço, de simplesmente enxergarmos mais de perto, com olhos bem de discernimento, de clareza, o que é que são essas mensagens que vêm nos sonhos e como é que podemos utilizá-las. Porque tem sempre uma mensagem, por mais complexa e por vezes distorcida que possa parecer, por mais paradoxa que possa parecer, eu na interpretação de sonhos, que já fiz centenas deles, há sempre uma mensagem positiva. Há sempre uma mensagem que é uma chave para nós aprendermos qualquer coisa mais da nossa vida. Ou acordar sentimentos mais incríveis, como, por exemplo, a prosperidade e a abundância. Eu tive vários sonhos há pouco tempo, posso compartilhar convosco, que foram de muita abundância. E eu, quando acordei, senti essa abundância. Então parece que esse sentimento de abundância continuou durante o meu dia, que espalhou pelo meu trabalho, que tocou as pessoas com quem eu trabalho, que tocou os meus clientes. Então, isso é uma das formas mais interessantes que muitas vezes também digo às pessoas, também não tentarem entender tanto os sonhos a nível intelectual, a nível cognitivo, a nível mental, mas tentarem chegar um pouco mais do sentimento.
Porque o sentimento conta muito daquilo que está a acontecer dentro de nós, que vai para além da mente. E até porque eu acho que tem mensagens, tem energias que a gente traz de outras dimensões que elas não se encaixam na nossa lógica, né? Então é como você disse, é sentir e deixar aquele fluxo seguir e estar aberto para isso, né? O Arredo, eu vi que algumas pesquisas que eles têm feito com as pessoas que têm sonhado muito nessa quarentena, eles têm dito que as pessoas têm se sentido bem em relatar. O fato de observar o sonho, de relatar, faz com que a pessoa fizesse conexões que ela não pensava antes. E eu lembro que você sempre fala da importância da gente manter um bloquinho de anotações para que a gente não perca, porque assim que a gente acorda, a gente perde. Você pode falar um pouquinho de novo sobre isso? Então, a grande questão pela qual as pessoas estão a conseguir fazer esse exercício de escrever os sonhos é porque realmente estão com mais tempo. E não é que seja mais tempo a nível cronológico, ou seja, a nível de tempo real de 24 horas, mas é mais tempo para elas próprias. Não estão naquela correria de frequências eletromagnéticas tão altas que deixam com que o relaxamento e essa energia para a qual nós conseguimos enxergar os nossos sonhos esteja ativa. E de facto, pelos estudos que eu fiz, 50% da mensagem dos sonhos perde nos primeiros 5 minutos depois de acordarmos e 90% depois dos primeiros 10 minutos de acordarmos. Então, essa memória que nós criamos depois de acordarmos perde-se muito rapidamente. E então, para que nós consigamos acessar essa memória, nos primeiros 5 minutos é ideal as pessoas escreverem o sonho. E quando eu digo escrever, pode ser num papel, pode ser no celular ou pode ser gravar um áudio, não é? Ou um vídeo, inclusive. Mas seja aquilo que for, é gravar essa memória. E por vezes não é necessário que seja detalhada. Por vezes pode ser os pontos-chave. E há pessoas que também se lembram melhor dos sonhos do que outras, não é? Então, há pessoas que me relatam sonhos detalhadamente, porque eu, para analisar um sonho, por exemplo, preciso dos detalhes, mas dos detalhes mais ínfimos, e há pessoas que conseguem fazer isso, mas há outras que não conseguem. Mas também não importa. Aquilo que importa é você conseguir analisar aquilo que está a acontecer dentro de você. Então, escrever os tópicos. Olha, foi aqui, neste lugar, com esta pessoa, com este ambiente, com este contexto, com esta ação, e daí tentar perceber o que é que cada simbolismo e cada arquétipo significa. E aí destrinchar essa questão. Mas tudo tem a ver com também a atenção que as pessoas têm hoje em dia e o quanto conseguem enxergar daquilo que estão a viver durante o sono. E é isso basicamente, eu acho que é bastante importante porque cria uma memória e quanto mais memória você cria, mais ativa o espaço de memória, ou seja, quanto mais você faz, mais eficaz fica em fazer, ou seja, a memória treina-se, ou seja, não é algo que a pessoa nasce com ela, a pessoa treina também a memória, ou seja, quanto mais você escreve, mais você está a indicar ao seu cérebro, que é um computador, que é um mecanismo que está ali para servi-lo, para fazer isso mais vezes. Então, quanto mais você escreve, você cria um hábito de escrever, quanto mais você se lembra, cria o hábito de se lembrar. A neurociência também explica isso através das comunicações entre os neurónios, não é? Das sinapses que acontecem. Então, você cria mais sinapses, você começa a criar mais caminhos sinápticos, onde essas memórias são mais fáceis de ser acessíveis, ou de aceder mais facilmente a essas memórias. Então, é tudo um treino que eu aconselho todas as pessoas a fazerem. Sem dúvida. Wahid, eu queria fazer só uma última observação, uma última pergunta para você, porque assim, muitas pessoas têm relatado para mim que na quarentena tem tido pesadelos ou sonhos muito com coisas negativas, etc e tal. E eu lembro, inclusive você que não assistiu ao primeiro vídeo que o Wahid veio aqui no nosso canal, tá aqui no link da descrição do vídeo em que ele fala dos tipos de sonhos, né? E eu lembro que você disse que não necessariamente, as pessoas assim, eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim, e a gente está num período de medo mesmo, né? Então a gente tem medo em relação à saúde, medo em relação aos familiares, enfim. E aí a pessoa fica, eu acho que vai acontecer uma coisa negativa e tal. E, na verdade, às vezes pode ser um detox, né? Não é necessariamente uma mensagem negativa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para acalmar o coração de algumas pessoas. Uhum. Então, um paralelismo que eu faço muito rapidamente em relação, por exemplo, como é que você se sente quando está na natureza e como você se sente quando está no meio da cidade, não é? Há uma energia específica no meio da cidade, não é? Quando você chega à natureza, há algo em você que relaxa, algo em você que se alinha, algo em você que deixa de vibrar com uma frequência tão alta, não é? A mesma coisa está a acontecer agora no mundo. Ou seja, nós estávamos a vibrar uma vibração de uma frequência eletromagnética muito forte e essa energia acalmou. E quando acalma,
essa energia, o que é que acontece? As pessoas começam a enxergar coisas que não enxergavam. Há muitas pessoas que relatam hoje em dia que eu nunca tinha reparado naquela luminária que existe na minha sala e que estava cheio de pó e que eu comecei a limpar. Nunca enxerguei que havia uma mancha ali que eu não tinha limpo. Ou seja, as coisas físicas as pessoas estão a enxergar mais, e se as pessoas começam a enxergar mais as coisas físicas, imagine o que é que não acontece com os nossos outros sentidos. Nós estamos a ouvir melhor, estamos a cheirar melhor, estamos a enxergar melhor, estamos a sentir melhor. Então, o que acontece hoje em dia é que as pessoas têm muito mais acesso, e muito mais facilmente, muito mais rápido, a campos dentro delas próprias que não tinham acesso anteriormente. E esse campo tem a ver com, muitas vezes, a comunicação do coletivo. Nós, como você disse, estamos a viver um momento muito, muito de ansiedade, um momento de muito medo. As pessoas estão a viver não só medo por elas próprias, mas com os outros também. E isso é uma mensagem que se cria dentro de nós próprios continuamente, em tudo aquilo que nós vemos, seja no Instagram, seja na TV, seja no YouTube. Nós estamos bombardeados por mensagens que nos assustam e que nós temos medo. E então é natural, em primeiro lugar, que as pessoas sonhem com isso. Porque isso é como se fosse uma energia que passa por todas as membranas do nosso corpo e consegue aterrar, por assim dizer, no nosso subconsciente. E então nós começamos a viver aquilo, seja de dia, seja de noite. Muitas pessoas também me dizem que perderam, bom, agora acho que está um pouco melhor, mas perderam a noção da hora, do dia da semana. Ou seja, as pessoas nem sabem em que hora que estão. Então, será que estou a sonhar? Será que estou acordado? Será que estou a dormir? As pessoas estão assim muito nesse campo. Mas de qualquer forma, independentemente das pessoas sonharem por uma questão de detox, como você falou, ou seja, só uma questão de por estarmos a viver tanto isso, acabamos por absorver tudo isso e começamos a sonhar com isso, não é? Ou seja, quantas vezes é que você não sonha com situações que aconteceram durante o dia, não é? Ou seja, o nosso subconsciente de alguma forma absorve essas memórias, essas informações e depois sonha com elas para deixar, para desintoxicar essas energias do nosso próprio corpo. Essa é uma parte, eu concordo plenamente e acho que é muito válida, mas há outra parte que é realmente nós acessarmos o nosso subconsciente, onde Jung apelidou pelo nosso lado sombra, que estamos a acessar, estamos a resgatar essas energias que estão reprimidas, que não estão a ser vividas por causa de dor, sofrimento, traumas e muito medo. Então estamos a resgatar, por um lado, essa informação. Por outro lado, importante também, independentemente de ser detox ou não, é analisar. Porque, enfim, a menos que seja um sonho completamente absurdo, por assim dizer, e mesmo assim eu acredito que possa ter uma mensagem interessante, como por exemplo eu há pouco tempo postei, assim, só por piada, no Instagram uma foto de um dinossauro como se estivesse por cima de um tubarão com uma flecha na mão, etc. E a mensagem era: o que é que quer dizer este meu sonho? Ou seja, são coisas que parecem muito absurdas, mas talvez tenham uma simbologia, não é? Mas mesmo que não seja tão absurdo, é importante enxergar qual é que é a mensagem e tentar perceber se tem alguma validade e se tem alguma coisa que possamos aprender. Porque se há uma coisa que eu compreendi, por exemplo, com o Yoga dos Sonhos tibetano, escrituras que Buda deixou para os seus monges tibetanos budistas estudarem, era que todas as mensagens que vêm do sonho são uma mensagem do nosso subconsciente para nos ajudar na nossa caminhada para a iluminação. Iluminação eu quero dizer com livrarmos-nos, desapegarmos, trabalharmos, curarmos todas essas coisas que temos dentro de nós que nos estão a perturbar, que nos estão a causar medo, dor, sofrimento e que estão a bloquear a nossa evolução. Então, se há uma coisa que eu quero deixar a todos os ouvintes e todas as pessoas que estão a ver, é que acreditem, que confiem que todas as mensagens dos sonhos são positivas e que estão lá, que estão a vir do nosso subconsciente para nos ajudar. Não, sem dúvida. E tem pessoas, e assim, as pessoas que estão assistindo, inclusive antes da gente começar a gravar, pessoal, eu conversei com a Rido e ele disse que está super corrido nessa quarentena para ele,
porque ele faz vários atendimentos, ele faz atendimentos online, ele tem vários serviços online. E aí eu gostaria, Arrido, que você falasse um pouquinho para as pessoas que têm interesse de se aprofundar e de buscar essa mensagem dos sonhos para manter essa conexão. Gente, eu acho que uma coisa muito importante, antes de passar para o Arrido, é assim, vamos procurar não perder essa conexão. Eu vi um rabino falando que 2020 foi um ano sabático. Então, de alguma maneira, a gente parou a nossa rotina normal, de alguma forma, por mais que você continue no home office, mas enfim, nós paramos nossos hábitos de uma maneira geral, e eu acho que foi um exercício mesmo divino para a gente começar a olhar para dentro da gente mesmo. E nós ressignificamos algumas coisas, nós aumentamos a nossa conexão com o nosso eu interior, enfim. Então, não vamos perder isso ao voltar para a nossa rotina diária. Vamos procurar não ficar tão alienado e procurar se conectar. E os sonhos são uma excelente ferramenta. Então, para você que quer compreender mais o que os seus sonhos podem estar querendo dizer para você, o que o seu subconsciente pode estar querendo revelar para você, para fazer você ser a sua melhor versão, para você ir para frente, para você progredir mesmo espiritualmente, sempre lembrando que nós estamos aqui de passagem, essa é uma experiência humana curta, mas nós somos seres espirituais, numa longa jornada. Então, você que quer compreender um pouquinho melhor, o Arrido, o que tem de atendimento online, o que você tem de próximos eventos online aí para o pessoal? Então, em primeiro lugar, eu só queria dizer às pessoas que se as pessoas querem mudar e fazer algo diferente, não podem continuar a fazer as mesmas coisas que faziam anteriormente. Então temos que fazer algo novo. E para mim, aquilo que está a acontecer hoje em dia é que nós estamos a ser chamados para o nível seguinte, por assim dizer. E qual é que é o nível seguinte? O nível seguinte é realmente compreendermos cada vez mais quem somos. E então, os trabalhos que eu tenho são atendimentos de coaching, atendimentos de theta healing, atendimentos de interpretação de sonhos também, e também tenho os cursos online que têm tudo a ver com essas coisas. Tenho a Arte de Sonhar, que é um curso online sobre sonhos, tenho vários cursos para empreendedores, inclusive, para eles saberem como prosperar não só nos seus negócios, mas também prosperar em si mesmos, e tudo começa connosco próprios. Qualquer mudança que nós queremos ver no mundo, temos que começar com uma mudança interna. E é isso que eu quero fazer com as outras pessoas, porque continuamente, ou seja, eu não me considero que estou mudado a 100%, mas eu continuo a buscar essa mudança. E é isso que eu quero, andar de mãos dadas com as pessoas para mudar, para chegarmos ao próximo nível. O próximo nível está a chamar com muita força para que nós cheguemos lá e fiquemos, não é só uma temporada. E realmente foi um ano sabático que ainda está a meio caminho, ainda temos muitos meses para andar neste 2020 e continuar de mãos dadas e continuar a trabalhar juntos, porque se há uma coisa que eu compreendi é que sozinho não dá, temos que caminhar juntos. E então é esse o convite, é de caminharmos juntos para um mundo melhor. Não, eu vivi isso também. Eu acho que a quarentena veio trazer a importância da nossa conexão, né? A importância, o que realmente é mais importante nessa vivência. Pessoal, vocês viram aí os contatos do Arrido, vocês viram o site, vocês viram o Insta, Face. Então, entrem em contato com ele para obterem mais informações, terem mais informações sobre o curso. Eu já estive numa oficina com ele antes da quarentena, né? Quando a gente tinha os encontros presenciais. É muito gostoso, é muito bacana. Então, eu aconselho o trabalho do Arrido, que é muito bom. O Arrido, muito obrigada por estar aqui conosco novamente. Obrigado, Aline. Foi um prazer, mais uma vez. Nós aqui agradecemos. Um abraço no coração de todos vocês. Mantenham-se conectados e não saiam dessa energia de conexão consigo mesmos e com os outros e com a humanidade como um todo, assim que a gente voltar ao normal nessa quarentena. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Beijos.